5 crimes bizarros não solucionados, parte 2. Se crimes já causam arrepios, os casos não solucionados aumentam ainda mais essa sensação. Confira mais 5 casos que permanecem um mistério até hoje. 1. Os Homens das Máscaras de Chumbo. Em agosto de 1966, 2 corpos parcialmente decompostos foram encontrados no Morro do Vintém, em Niterói. Eram 2 homens que vestiam máscaras feitas de chumbo, usadas normalmente como proteção contra a radiação, e carregavam um bloco de anotações com símbolos, números e um bilhete enigmático. Apesar das investigações, nunca foi possível determinar a causa das mortes, o que gerou diversas teorias que vão desde overdose de drogas alucinógenas até contato com vida extraterrestre. O que realmente aconteceu a Miguel e Manuel naquele dia, contudo, permanece um dos mais famosos mistérios criminais do Brasil. 2. O desaparecimento da família Jamison. Bob, Sherilyn e sua filha de 3 anos Madison, desapareceram em outubro de 2009 no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. O carro da família foi encontrado abandonado na beira de uma estrada, com cerca de $30 mil em dinheiro e o cachorro de estimação dos Jamison. A polícia constatou que o dinheiro seria usado para a compra de um terreno numa cidade próxima, porém a família nunca chegou lá. O último registro deles foi feito pelas câmeras de segurança na saída da casa, no qual pareciam dispersos e não interagiam entre si. Somente em 2013 os corpos foram encontrados e identificados, mas as causas das mortes nunca foram descobertas, e as circunstâncias do desaparecimento permanecem um mistério. 3. O crime do Lago Bodom. Em junho de 1960, 4 jovens entre 15 e 18 anos acampavam às margens do Lago Bodom, na Finlândia, quando foram brutalmente atacados. 3 deles foram esfaqueados e espancados até a morte, enquanto o quarto integrante, Nils Gustafsson, conseguiu sobreviver aos ferimentos. Sem muitas evidências e com uma cena do crime adulterada pela presença de jornalistas e curiosos, os suspeitos obtidos por provas circunstanciais nunca foram a julgamento. Em 2004, mais de 4 décadas após os assassinatos, o único sobrevivente foi preso e acusado de ser o responsável pela morte dos 3 jovens. Apesar de algumas provas que indicavam sua possível participação, ele foi inocentado, e o caso permanece sem resposta. 4. O que aconteceu com Timothy Pitzin? Timothy Pitzin tinha 6 anos quando, em maio de 2011, sua mãe o pegou de surpresa na escola antes do horário de saída e o levou para uma viagem. Os dois passaram 3 dias visitando diversos parques de diversões em Wisconsin e se comunicando com a família por ligações telefônicas, nas quais era possível ouvir a voz do menino ao fundo. A reviravolta aconteceu quando o corpo da mãe, Amy Fry Pitzin, foi encontrado em um quarto de hotel acompanhado de um bilhete de suicídio dizendo que Timothy estava bem, mas que nunca seria encontrado. A polícia deu início às buscas imediatamente, mas não obteve sucesso. Como o corpo do menino nunca foi encontrado, a hipótese mais aceita é de que ele ainda esteja vivo. O caso, contudo, continua em aberto e sem novas evidências. Em 2019, um adolescente procurou a polícia se identificando como Timothy Pitzin. Houve muito burburinho na mídia, porém um exame de DNA revelou que o rapaz estava mentindo. 5. Os misteriosos ataques de antraz. Cerca de uma semana após os atentados de 11 de setembro de 2001, uma série de cartas enigmáticas contendo um pó branco foi enviada a veículos de imprensa e integrantes do Senado norte-americano. Alguns dias depois, as pessoas que haviam tocado nas cartas, mesmo sem abri-las, foram hospitalizadas com náusea e febre alta. Uma análise laboratorial indicou que a análise dos sintomas acusava infecção por antraz, o que rapidamente transformou o caso em uma investigação do FBI. Ao todo, 22 pessoas ficaram doentes e 5 delas morreram. A polícia descobriu que a bactéria usada nas cartas, a Bacillus anthracis, pertencia ao programa de armas biológicas americano, tornando o médico especialista Steven Attill o principal suspeito. Após anos de investigação,
Atil foi inocentado e seu ex-colega de trabalho, Bruce Ives, passou a ser o culpado mais provável. O caso foi encerrado após Ives ser encontrado inconsciente em sua casa, em decorrência de uma overdose de medicamentos. Ele foi considerado o autor do crime, porém sua acusação divide opiniões e a verdade sobre o caso ainda é um mistério.